O Beco do Sossego, um nome cruelmente irônico. Escuridão, umidade, o cheiro acre de urina e medo impregnava o ar. As paredes, altas e rachadas, contavam histórias de abandono e violência. Noite após noite, o beco engolia a luz e a esperança, cuspindo apenas trevas e desespero. Ninguém ousava atravessá-lo após o anoitecer. Não desde que o açougueiro surgira das sombras. O medo, como um vírus, espalhou-se rapidamente pela vizinhança. Os moradores, antes acostumados à dureza da vida, trancavam suas portas e rezavam para que a noite passasse rápido. O Beco do Sossego, outrora um atalho para casa, transformara-se num corredor para o inferno. E o diabo, diziam, tinha um nome: o açougueiro. Os sussurros começaram após o primeiro corpo ser encontrado. Um traficante conhecido, famoso pela sua crueldade, ele estava jogado no beco, como um boneco descartado. Mas não havia sangue, nenhum sinal de luta. Apenas um corte, preciso, quase cirúrgico, no peito. A polícia, acostumada à violência brutal da cidade, ficou perplexa. Quem era este que matava com tanta frieza? E por quê? A comunicação social, faminta por uma boa história, apelidou o assassino de O Açougueiro. O nome espalhou-se como fogo na pólvora, alimentando o medo e a especulação. Quem seria a próxima vítima? E o que o açougueiro faria com ela? Os assassinatos seguiam um padrão macabro. Sempre à noite, sempre no Beco do Sossego, e sempre com a mesma precisão cirúrgica. As vítimas, na sua maioria, eram homens conhecidos pelas suas atividades ilícitas, traficantes, políticos corruptos, polícias que fechavam os olhos ao crime. Homens que manchavam a cidade com sangue e sofrimento. Os corpos eram sempre encontrados com o peito aberto, o coração removido. Não havia sinais de luta, nenhuma pista. Apenas o silêncio gélido e o cheiro metálico de sangue. A polícia trabalhava incansavelmente, mas o açougueiro parecia estar sempre um passo à frente. Ele era um fantasma, um pesadelo que assombrava os becos escuros da cidade. A cidade vivia em constante paranoia. Ninguém se sentia seguro, nem mesmo dentro das suas casas. O açougueiro tornara-se uma lenda urbana, um conto sussurrado em tons apavorados. Alguns diziam que ele era um anjo vingador, limpando a cidade da escória. Outros, um demônio sedento por sangue, que em breve voltaria a sua atenção para inocentes. Enquanto a polícia buscava respostas terrenas, um detetive experiente, Jaime Silva, sentia um arrepio na espinha cada vez que se deparava com os detalhes do caso. A precisão, a ausência de pistas, a escolha das vítimas. Tudo apontava para algo além da compreensão humana. Havia algo de ritualístico nos crimes, algo que o perturbava profundamente. Uma noite, após semanas de trabalho exaustivo, o detetive Silva notou algo peculiar numa das fotos da cena do crime. Uma marca, quase imperceptível, na base do crânio de uma das vítimas. Uma mancha escura, com o formato de uma pata com garras. Ele pesquisou em arquivos antigos, livros de ocultismo, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre aquele símbolo. Finalmente, num livro empoeirado sobre demonologia, ele encontrou. A marca era um símbolo antigo, associado a um demônio da vingança, conhecido pela sua fúria fria e calculista. O detetive Silva sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Teria o açougueiro feito um pacto com forças das trevas? As ruas do Rio, antes vibrantes, agora pulsavam com medo e desconfiança. Os moradores cochichavam sobre o açougueiro, especulando sobre a sua identidade e as suas motivações. Alguns até ousavam sussurrar que ele era um mal necessário, um justiceiro sombrio que eliminava aqueles que a lei não conseguia alcançar. A polícia, no entanto, não se deixava levar por tais boatos. Para eles, o açougueiro era um assassino cruel e calculista, que precisava ser detido a qualquer custo. Mas a cada novo assassinato, a frustração aumentava. Eles estavam a perseguir uma sombra, um fantasma que parecia conhecer cada beco, cada canto escuro da cidade.
O Beco do Sossego, outrora um atalho movimentado, agora era um lugar amaldiçoado. As pessoas evitavam até mesmo olhar para ele, como se a própria escuridão pudesse contaminá-las. O silêncio que pairava no ar era mais perturbador do que qualquer grito. Era a cumplicidade do medo, a aceitação tácita de que o mal havia triunfado. A sombra do açougueiro pairava sobre a cidade, uma lembrança constante de que a justiça, por vezes, usava uma máscara cruel. Ele era o produto de anos de violência e corrupção, um monstro gerado no ventre da própria cidade. E enquanto a sombra do medo se alastrasse, ele continuaria a assombrar os becos escuros do rio. Uma névoa fria e úmida envolvia a cidade naquela noite. O vento sibilava pelas ruas desertas, carregando o cheiro de chuva e medo. No Beco do Sossego, a escuridão era absoluta, quebrada apenas pelo brilho sinistro da lua que se escondia atrás das nuvens. Uma figura solitária, envolta num sobretudo escuro, caminhava lentamente pela rua. Seus passos ecoavam na noite silenciosa, um prenúncio do terror que se aproximava. Ele parou na entrada do beco, a sua respiração lenta e constante, e olhou para a escuridão. Um sorriso cruel formou-se nos seus lábios. Era hora de trabalhar.